Qual é a diferença entre a memória RAM e o disco rígido, ou o HD? Muita gente se pergunta isso na hora de comprar um computador porque ele vê um disco de 1 TB, memória de 8 GB, e eu vim aqui hoje até a minha biblioteca para tentar explicar a diferença entre elas e para que cada uma serve, e vocês fingem que entendem. Isso aqui atrás de mim não é um fundo falso de cenário para videoconferência. É uma estante com vários livros e outras coisas guardadas, e aqui na minha frente eu tenho uma mesa de trabalho. Quando eu quero ler alguma coisa, eu pego o livro e ponho ele aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver esse Atlas Mundial, eu particularmente gosto muito da África. E depois de algum tempo, analisando a geografia africana, eu cansei. Então eu resolvo que eu vou ler um gibi nesse espacinho aqui da mesa. Depois de algum tempo, eu resolvo ler um pouco dessa edição histórica que eu tenho aqui guardada. Bom, eu tenho um problema aqui. A minha mesa está lotada. Eu não tenho espaço para abrir o jornal aqui. Uma ginástica aqui e pronto, agora eu tenho espaço. Depois de mais algum tempo, onde que fica o Japão? Então eu preciso pegar o Atlas de novo. Outra ginástica para pegar o Atlas, botar ele de novo sobre a mesa. Bom, vocês pegaram a ideia. Os livros são os programas e arquivos instalados no meu computador. A mesa de trabalho é a memória RAM e a estante é o disco rígido. Então aqui a gente já tem a primeira diferença de função entre elas. A memória RAM serve para guardar os programas que eu estou utilizando agora. Já o disco rígido serve para armazenar as coisas que são importantes para mim. Como esse jornal que já tem quase idade para tirar carta de motorista. Então no disco rígido eu tenho todos os programas e todas as fotos, os textos, todos os arquivos que eu guardei no meu computador. É um processador de texto, aquele outro é uma planilha. Esse daqui é o meu programa preferido. É um jogo. É o Age of Empires. A única diferença dessa analogia porque acontece de verdade é que nesse caso eu trago as coisas da prateleira para a mesa. No computador, ele copia, ou seja, como se eu fosse capaz de clonar os livros e outros objetos para trazer uma cópia aqui para minha memória RAM. Quando a minha mesa lota, eu começo a ter mais dificuldade, como vocês viram. No computador é a mesma coisa. Se a minha mesa fosse maior, ou seja, se eu tivesse mais memória RAM, eu poderia abrir mais arquivos, mais programas ao mesmo tempo. A outra diferença é que a memória RAM é muito mais rápida do que o disco rígido. Milhares e milhares de vezes mais rápida para você ler e escrever dados sobre ela. Por que a gente não constrói uma mesona gigantesca e usa ela para empilhar livros e também para trabalhar? Porque a principal diferença entre os dois é que o disco rígido é capaz de armazenar os dados por um longo tempo. A memória RAM precisa de eletricidade. Então quando você desliga o seu computador, magicamente tudo some. É por isso que quando o seu computador começa a ficar lento, às vezes simplesmente desligar e ligar ele melhora muito. Você vai limpar a sua mesa de trabalho. Hoje em dia existem dois principais tipos de tecnologia para os discos rígidos. Existem os discos magnéticos, que são um pouco mais antigos, mais lentos e mais baratos. E tem os discos de estado sólido, ou em inglês SSD, que provavelmente quem comprou um computador recentemente já viu anunciado nos sites e nas lojas. Essa tecnologia é igual a do pendrive que a gente usa. Ela é bem mais rápida que o disco magnético e por isso é um pouco mais cara. Se você assistiu até aqui, me escreve contando o que vocês acharam dessa explicação, encaminhe esse vídeo para alguém que vai se interessar. Obrigado e tchau!